Você consegue imaginar uma missa terminando não com a bênção "Ide em paz", mas com o som de espadas e o eco de gritos? Consegue imaginar ter o seu coração arrancado do peito e, mesmo assim, usar o seu último e agonizante suspiro para louvar a Deus? Esta não é uma lenda antiga de terras distantes. Esta é a história real dos primeiros santos mártires do Brasil. Uma história de fé, esperança e coragem brutalmente testada aqui mesmo, em nosso solo. Hoje, vamos viajar até o século XVII para descobrir como a ganância pelo açúcar e a intolerância religiosa levaram a um dos capítulos mais sangrentos e, ao mesmo tempo, mais inspiradores da história do Brasil: o martírio dos Santos Mártires de Uruaçu. Para entender o sacrifício, precisamos entender o mundo em que eles viviam. Estamos no Nordeste brasileiro, em meados do século XVII. A região, antes colônia de Portugal, havia sido invadida pelos holandeses, uma nação protestante, majoritariamente calvinista. O interesse deles não era a fé, mas o lucro. Eles queriam o controle total da produção de açúcar, o ouro branco da época. A poderosa Companhia das Índias Ocidentais governava com mãos de ferro. Por um tempo, sob a administração de Maurício de Nassau, houve uma certa paz. Nassau era um homem pragmático e entendia que a tolerância religiosa era boa para os negócios. Mas essa paz era frágil. Em 1644, Nassau partiu. Em seu lugar, chegaram líderes calvinistas radicais, que viam a fé católica dos brasileiros como uma idolatria papista que precisava ser erradicada. A tolerância acabou. A perseguição começou. E no centro dessa perseguição, encontramos uma figura cruel: Jacob Haby, um comandante alemão a serviço dos holandeses, conhecido por seu ódio aos católicos. Aliando-se a tribos indígenas que tinham seus próprios conflitos com os colonos, Haby e seus homens se tornaram o braço armado da intolerância. Antes mesmo do sangue ser derramado em massa, a comunidade católica já sentia o peso da opressão. A perseguição não começou com assassinatos, mas com humilhações, proibições e violência pontual, que criaram um clima de terror constante. Primeiro, vieram as proibições. Os holandeses proibiram as procissões católicas, uma das mais importantes expressões da fé popular. Os padres foram proibidos de exercer publicamente seu ministério fora das igrejas. O objetivo era claro: tornar a fé católica invisível, confiná-la ao espaço privado até que ela desaparecesse. Depois, vieram os ataques ao sagrado. Os soldados de Haby e seus aliados começaram a invadir igrejas. Eles profanavam altares, quebravam imagens de santos e roubavam objetos litúrgicos. Para os católicos, esses não eram apenas atos de vandalismo, eram sacrilégios, ataques diretos a Deus e à Virgem Maria. O padre Ambrósio Francisco Ferro, que mais tarde seria martirizado em Uruaçu, chegou a ser preso e humilhado por se recusar a entregar os bens de sua paróquia. E então, a violência se tornou pessoal. Os fiéis eram publicamente insultados e agredidos. Há relatos de católicos que foram amarrados e espancados por se recusarem a ir a cultos calvinistas. Os padres eram os alvos principais. Eles eram ameaçados de morte e impedidos de visitar os doentes ou dar os sacramentos. A tensão era palpável. Cada missa era celebrada sob a sombra de uma ameaça. Cada encontro de oração poderia ser o último. A comunidade vivia em um estádio de sítio espiritual. Eles sabiam que algo terrível estava para acontecer. O palco para a tragédia estava montado, e o primeiro ato estava prestes a começar no engenho de Cunhaú. O ódio explodiu em 2 massacres terríveis. O primeiro, em 16 de julho de 1645. Era um domingo. Na capela de Nossa Senhora das Candeias, no engenho de Cunhaú, cerca de 69 fiéis estavam reunidos para a Santa Missa.
A comunidade, liderada por seu pároco, o padre André de Soveral, rezava em paz. Mas no momento mais sagrado da missa, logo após a consagração, o horror começou. As tropas de Jacob Rabi invadiram a capela. As portas foram trancadas. A ordem foi dada: matem todos os papistas. O que era uma casa de oração se tornou um matadouro. Num último ato de fé heróica, o padre André de Soveral, já ferido, correu para o altar e consumiu as hóstias consagradas, protegendo o corpo de Cristo da profanação com seu próprio corpo. Ele foi morto em seguida, junto com todo o seu rebanho. O segundo massacre foi ainda mais cruel. Em 3 de outubro, cerca de 80 católicos, incluindo o pároco de Natal, padre Ambrósio Francisco Ferro, foram feitos prisioneiros. Sob a falsa promessa de segurança, eles foram levados a um lugar deserto chamado Uruaçu. Ali, a promessa se revelou uma armadilha mortal. O que aconteceu em Uruaçu desafia a imaginação. Foi uma orgia de tortura. As vítimas tiveram seus braços e pernas amputados. Crianças foram partidas ao meio, suas cabeças esmagadas contra árvores. E foi ali, no auge da dor e da crueldade, que a fé brilhou de forma inextinguível. Um leigo chamado Mateus Moreira estava sendo torturado. E enquanto ainda vivia, seus carrascos abriram suas costas e arrancaram seu coração. Mas com o último sopro de vida, com o pulmão que ainda lhe restava, ele teve forças para gritar a sua fé para o céu e para a história. Suas últimas palavras, ecoando em meio ao massacre, foram: "Louvado seja o Santíssimo Sacramento." Dos quase 145 mortos, a história conseguiu registrar o nome de 30. Em 15 de outubro de 2017, o Papa Francisco os canonizou, dando ao Brasil seus primeiros santos mártires. Lembramos hoje de seus líderes: Santo André de Soveral, o pastor que protegeu a Eucaristia até o fim, e Santo Ambrósio Francisco Ferro, o guia que sofreu e morreu com seu povo. Lembramos de Mateus Moreira, o leigo cuja voz proclama a fé na Eucaristia através dos séculos. A lista inclui homens, mulheres, jovens e crianças, ricos e pobres, como Dom Domingos de Carvalho, um líder da comunidade, e até mesmo um escravizado, cujo nome se perdeu, mas cujo sacrifício foi visto por Deus. E honramos também a memória dos mais de 100 outros mártires anônimos, cujos nomes estão escritos não nos livros de história, mas no livro da vida. A história dos mártires de Uruaçu nos faz uma pergunta direta, hoje, aqui e agora. Até onde vai a nossa fé? Em nosso dia a dia, talvez não enfrentemos espadas, mas enfrentamos a indiferença, o ridículo e a pressão para diluir nossas crenças. O testemunho desses heróis nos lembra que a fé católica é um tesouro precioso, um tesouro pelo qual vale a pena viver, e para eles, valeu a pena morrer. Se esta história tocou seu coração, deixe nos comentários o nome de um santo ou uma história de fé que te inspira profundamente. Vamos partilhar esses testemunhos. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos capítulos dessa jornada pela história da nossa igreja. Por fim, compartilhe este vídeo. O Brasil precisa conhecer a coragem de seus primeiros santos. Obrigado por assistir. Permaneça na fé.